Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise incrível do simbolismo bíblico e de como a Bíblia não usa os elementos da natureza de forma aleatória. Na verdade, eles são emblemas estruturados e muito poderosos da glória de Deus. A gente vai entender como pedras brutas, o ouro mais pesado e as pedras preciosas mais brilhantes contam uma narrativa contínua sobre a natureza divina e, por incrível que pareça, sobre a própria humanidade. É uma jornada histórica e analítica simplesmente fascinante. Então, vamos direto ao ponto. Parte 1. O fascínio das pedras, o misterioso apelo dos minerais. Para começar a entender isso, olha que história curiosa a nossa fonte traz. O autor relata uma visita a uma exposição de pedras preciosas num museu e conta sobre a enorme frustração de não conseguir enxergar quase nada. O motivo? A sala estava absolutamente lotada de pessoas, todo mundo se espremendo contra o vidro só para ver rochas brilharem sob luz ultravioleta. Era uma multidão hipnotizada, completamente paralisada diante de minerais inanimados. Isso leva a uma citação genial do material que estamos analisando. As pessoas, por algum motivo, gostam de olhar para certos pedaços de rocha. E o que a nossa análise revela é que essa curiosidade tão natural do ser humano não é um acidente, não. A gente sente uma atração enorme por esses minerais, porque, segundo a narrativa bíblica, eles funcionam como símbolos poderosos. Eles não são só bonitos, eles refletem fisicamente a natureza divina e acabam falando muito sobre a nossa própria identidade. 2. Deus como a rocha, o alicerce inabalável. Bom, para entender as pedras preciosas, a gente precisa primeiro voltar para a rocha bruta. O texto nos leva para Deuteronômio 32, o Cântico de Moisés. Imagina o cenário, uma jornada pelo deserto, um ambiente literalmente cercado por pedras e rochedos imensos. É ali que Deus é repetidamente descrito como a rocha de Israel. A mensagem é muito clara. Deus é constante, infalível e inabalável, num contraste gigantesco com a inconstância humana. O legal aqui é como o material destrincha essa metáfora da rocha em 5 características físicas super práticas que representam a ação de Deus. Primeiro, a força. Uma rocha grande é praticamente inquebrável. Segundo, o refúgio. É só lembrar daquela proteção na fenda da rocha. Terceiro, o julgamento. Pedra tem peso, e uma pedra caindo representa o peso da justiça. Quarto, a fundação. A famosa pedra angular que sustenta uma casa firme. E quinto, a sombra. Num deserto escaldante, um rochedo gigante é puro alívio. É a própria natureza física da pedra, explicando o caráter divino. E isso mostra muito bem o contraste que Moisés fez lá no passado. Ele alertou sobre a loucura absoluta de trocar a verdadeira rocha, aquele alicerce massivo e eterno, por pequenos seixos. O texto explica que os ídolos de outras nações eram vistos como pedrinhas sem importância, que no final seriam esmagadas pela rocha verdadeira. Trocar uma fortaleza intransponível por cascalho é literalmente a essência desse aviso histórico. 3. O ouro e a glória, o peso da presença divina. Saindo da fundação com as rochas brutas, a Bíblia dá um passo além e nos leva direto para o ouro. As nossas fontes relembram o Jardim do Éden e uma terra vizinha chamada Havilá, famosíssima pelo ouro puríssimo e pedras de ônix. Esse mesmo material de Havilá foi crucial mais tarde, quando o tabernáculo foi construído e totalmente revestido de ouro, criando um ambiente deslumbrante que simplesmente irradiava luz. E aqui tem um detalhe linguístico que é simplesmente perfeito. A palavra hebraica para glória significa literalmente pesado. Ou seja, o ouro é o metal que melhor reflete a glória de Deus, não só porque ele brilha muito, mas justamente porque ele é incrivelmente denso, pesado. Existe um peso real na presença divina, uma densidade de valor enorme, e o ouro é a representação física exata desse peso e dessa radiância incomparável. 4. As pedras de fogo, o reflexo da glória. Agora a gente chega no auge do valor material e visual da nossa análise, que são as pedras preciosas. Os diamantes, esmeraldas, rubis. Aqueles mesmos minerais que fazem a humanidade pagar preços astronômicos. O detalhe incrível é que o material que a gente está estudando chama essas gemas de pedras de fogo, e a razão para esse nome é de uma profundidade teológica gigante. Mas vamos fazer uma pausa e pensar um pouco. Por que a gente acha essas pedras tão maravilhosas? Por que elas deixam o público travado na frente da vitrine ou naqueles museus lotados que a gente comentou agora há pouco? E não é só porque são raras, não. Já que existem minerais muito mais raros que não valem quase nada. O que tem por trás dessa atração visual tão forte? A resposta é de cair o queixo e vem lá de Ezequiel 28. O texto descreve uma figura andando no meio de pedras de fogo. A nossa fonte explica que, simbolicamente, isso se refere ao sumo sacerdote de Israel. Ele usava um peitoral com 12 pedras preciosas deslumbrantes.
E quando a luz batia nelas, cada uma parecia ter um fogo próprio brilhando lá dentro, espalhando luz para todos os lados. Isso leva a uma das conclusões mais bonitas dessa explicação. A ideia de que cada pedra preciosa é uma pequena imagem contendo, visualmente, a glória e o fogo de Deus. A atração que a humanidade sente por diamantes e joias não é mera vaidade, é um desejo profundo, cravado na nossa natureza, de contemplar a glória divina. Observar as facetas de um diamante, capturando a luz, é ser atraído pela representação física dessa glória incandescente. 5. O arco-íris congelado, a aliança em cores. E a coisa vai além, viu? Porque as pedras não contêm só fogo. O autor revela uma outra metáfora absolutamente espetacular que conecta esses minerais tirados lá do fundo da Terra com fenômenos que acontecem no céu. A tese é a de que as gemas são, na verdade, pedaços congelados de um arco-íris, manifestações físicas da luz refratada. O arco-íris, que aparece pela primeira vez em Gênesis como aliança, também aparece em Ezequiel e no Apocalipse cercando o trono de Deus como um círculo de luz esmeralda. Então, as pedras coloridas são o arco-íris celestial materializado, sólido, lembrando o tempo todo dessa aliança pacífica e luminosa. 6. Pedras vivas no templo, a construção final. Vamos amarrar toda essa jornada simbólica impressionante agora. Saímos das rochas brutas no deserto, passamos pelo ouro e chegamos nas pedras de fogo do sacerdote. Tudo isso se conecta com a visão final do livro do Apocalipse, capítulo 21, sobre a Nova Jerusalém, que junta todas essas metáforas numa estrutura arquitetônica gigantesca. Olha como as fontes fecham o ciclo de um jeito impecável. No peitoral do sacerdote, 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel, ou seja, pessoas. No Apocalipse, as 12 fundações da cidade têm pedras preciosas com os nomes dos 12 apóstolos. De novo, pessoas. A conclusão incrível, apoiada pelos textos de Pedro e Paulo, é que a cidade divina é literalmente construída com pessoas, representadas por essas pedras vivas. As gemas preciosas simbolizam a humanidade redimida e justa. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, faz aquela comparação sobre os materiais de construção. Ouro, prata e pedras preciosas sobrevivem e ficam ainda mais puros no fogo. Já a madeira e a palha queimam na hora. O texto base aponta que as provações de fogo que a gente enfrenta na vida servem justamente para refinar essas pedras preciosas, queimando as impurezas, o que não tem valor, e deixando só aquele reflexo puríssimo da luz. A gente chega a essa mensagem final maravilhosa que consolida tudo. Sabemos pela fé que Deus nos carrega em seu coração como o sumo sacerdote carregava as pedras. Essa análise mostra de um jeito espetacular que Deus não está interessado em decorar a morada divina com pedras cinzentas sem vida. O tesouro real, a verdadeira joia que forma esse arco-íris divino gigante, é a própria humanidade. As pessoas são essas joias valiosas carregadas no peito. E para fechar a nossa análise, fica uma provocação que mexe com a gente. No dia a dia, é super comum bater aquele sentimento de ser só uma pedra cinzenta, bruta, esquecida no chão do deserto. Mas depois de mergulhar em todo esse simbolismo bíblico espetacular, a pergunta que fica é: será que, sob a luz certa, não seríamos todos, na verdade, pedras de fogo de valor inimcalculável, prontas para refletir uma luz brilhante? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta explicação das nossas fontes e até a próxima!